Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Deus é fiel, Ele cumprirá a sua palavra em nossas vidas, nossas famílias. O Senhor prometeu e Ele vai cumprir, amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor? Ele vai cumprir, sim. Glória a Deus. Que privilégio nosso. É o primeiro culto do ano, de maravilha. Estamos aqui na casa de Deus para ouvir a sua voz, saber o quanto Ele tem para nos abençoar. Irmãos, quem gosta da palavra de Deus, ouve a palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes as pessoas vêm para o culto, mas na hora de ouvir a mensagem, não estão abertas, não estão atentas à palavra de Deus. Então, esteja com o seu coração aberto. Senhor, fale comigo. Senhor, fale comigo. Teu Espírito, Senhor, é um Espírito provedor. Quando nós estamos na casa de Deus, milagres acontecem. O Senhor fala e o Senhor faz. Nós cremos assim, que o Senhor fala e o Senhor faz. Amém? Abra a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Que dia maravilhoso esse que nós podemos contemplar. Dia abençoado. Estamos aqui nesse culto de jejum e oração. Culto de busca. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Você achou? Diga amém. Olha o que diz. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja, com a intenção de maltratá-los, e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu, prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo ao julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. E ele tocou ao lado de Pedro e acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se, calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. Saindo Pedro e o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira sentinela e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles. Passaram, tendo saído, caminharam ao longo de uma rua, e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava fazendo o que, irmãos? Orava. Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada de Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem,
descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. Amém. Pode se sentar. Glória a Deus. Queridos irmãos, que maravilha saber que Deus está operando. Que maravilha saber que nesse novo ano o Senhor nos dá forças para fugirmos dos problemas. O Senhor tem nos dado. Que seja um ano que tenhamos força para encarar as lutas com a mesma fé da primeira igreja, quando nasceu no ardor da oração e da palavra e da força do Espírito Santo. Como é bom saber que a nossa vida, ela está guardada por Deus. Deus guarda as nossas vidas, irmãos. Não há força maior, não existe homem, não existe instituição que possa impedir o agir e o querer de Deus. Nessa manhã, nós estamos aqui orando e o milagre de Deus está acontecendo. Deus está operando em qualquer vida, em qualquer casa, com qualquer problema. Assim a palavra diz. Olha aqui que nós temos diante de nós um tesouro com uma preciosa descrição de que Deus não pode ser impedido por nada quando Ele age em favor da sua igreja, do seu povo. Logo, quando a igreja começava a crescer na era cristã, a primeira igreja nascida depois do poder do Espírito Santo começa a sofrer perseguições, lutas, aflições. Eles tiveram perseguições, irmã Celeste. Eles tiveram inimigos sem que eles fizessem nada. Mas é assim que o diabo faz. O diabo quer parar a igreja. Ele quer levantar pessoas para impedir aqueles que fazem a obra. E não é pouca coisa não, porque o Herodes, o governador da Judéia, se sentiu bem confortável para perseguir, e não só para perseguir, mas para divertir os judeus. E logo, lançando mão a Tiago, ele matou Tiago à espada, e aquilo parece que foi um divertimento, um entretenimento. Às vezes nós não sabemos, mas o diabo quer nos expor, ele quer nos fazer humilhados diante dos outros. Isso que Herodes queria fazer, humilhar o povo de Deus, humilhar os que pregam a palavra de Deus, os que oram, os que estão fazendo visita aos enfermos, cuidando dos doentes na fé. E achou aquilo divertido, então mandou prender a Pedro, justamente no dia de jejum e oração, tá, irmã Celeste? No dia onde eles abriam mão do fermento, era o dia dos pães ázimos, ou dos pães asmos, ou do dia da alimentação sem fermento. E ali prendeu Pedro, achando bacana o que havia feito com Tiago, colocou Pedro debaixo de forte segurança. Colocou Pedro para ser guardado por uma escolta muito forte. Eram 4 escoltas, de 4 soldados cada uma. Então, parece que Pedro era um bandido perigoso. Era alguém que ameaçava as vidas. Na verdade, Pedro era o que abençoava as vidas. Era aquele que era fonte de bênção para as vidas. Mas como o diabo faz? Querendo colocar essa imagem no servo do Senhor. Querendo colocar essa ideia na mente da sociedade, que o homem de Deus se tornou perigoso. Coloca então Pedro dentro de uma segurança máxima. Glória a Deus. A Bíblia diz que Pedro não reclamou. Pedro, ele estava ali sabendo que a sua vida pertencia a Deus. O versículo 5 fala algo que vocês têm que saber. Fala algo que é importante que a igreja saiba, que as pessoas saibam.
Pedro não pediu que a igreja orasse. Pedro não foi na casa de ninguém dando, olha, aqui está meu pedido de oração. Mas quando Pedro foi preso, a notícia, ela então chegou em cada casa. Os irmãos souberam que Pedro estava em perigo, que Pedro estava com problemas. Pedro não pediu oração, porque não tinha como ele pedir. Mas a notícia chegou. Olha que coisa importante, igreja. Vocês que fazem parte desse ministério. Como é importante a igreja assumir o seu ministério. Saber que esse ministério é um ministério sério. É um ministério dado por Deus. É um ministério que faz acontecer milagres. Pedro não estava orando, porque ele estava algemado. A vida dele estava em Deus. A segurança que colocaram para que Pedro não fugisse, foi justamente para que ele não pudesse esboçar nada. Mas a igreja soube que Pedro estava preso. Soube que Pedro estava com problema. É importante nós sabermos isso e colocarmos em ação o nosso ministério de intercessão. Como é importante que as pessoas tenham a cobertura de oração. Como é importante que as pessoas tenham intercessores, pessoas comprometidas. A Bíblia diz que quando todos souberam, se reuniram na casa de João, Marcos, e ali eles oravam, pedindo uma saída, pedindo um escape. O texto diz, Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente por ele. Por ele. A igreja orava intensamente por ele. Essa é a missão desse ministério, de orar. Pedro estava com problema. Pedro estava em aflição. Mas a igreja do Senhor estava orando. Estava intercedendo. É importante que a gente ore pelas pessoas. É importante que a gente apresente os seus problemas diante de Deus. E não é fácil. Quando estamos com problemas, achamos que ninguém se preocupa, que ninguém dá atenção, que ninguém liga. Muitas vezes as pessoas que estão com problemas, elas se sentem sozinhas. Tipo, ninguém se preocupa comigo. Mas a nossa fé, ela chega no nível capaz de entrar através da oração na vida, nas famílias e também nos problemas, para desfazer as obras do diabo. Para desfazer, irmãos. Creiam, nós estamos iniciando, é a abertura de um novo ciclo na história desse ministério. O que se passou, passou. Nós estamos abrindo nesse culto um novo ciclo de acontecimentos, de coisas importantes. Primeiro tem que acontecer na nossa mente. A nossa compreensão. Sabemos que esse ministério tem que assumir esse compromisso de entrar em oração pelos problemas das famílias, pelos problemas que chegam, que se alarde, os problemas que estão agora assolando os irmãos. Olha que Pedro estava no conforto, tiraram ele do seu conforto, levaram para a prisão, não permitiram que ele tivesse acesso a nada, pelo contrário, obstruíram o acesso dele,
colocaram forte segurança, não só do seu lado, mas algemado, ele estava para que ele tivesse toda e qualquer dificuldade para sair daquele problema. Ele estava preso numa área de segurança máxima. Não tinha acesso a nada, mas a palavra de Deus, ela está livre, amém, irmãos? Glória a Deus! Você sabe que a sua oração pode atingir essa pessoa que está isolada, essa pessoa que está sofrendo, essa pessoa que está agora com dificuldade. Talvez você não tenha acesso a ela, mas a palavra de Deus está livre. A oração da fé vale muitos em seus efeitos. Glória a Deus! A oração da fé. Ora que quando chegou o momento, Pedro estava dormindo. Tem irmãos que estão com problema, nem dorme, né? Nem dorme. Pedro não tomou sedativo, não tomou calmante. Pedro estava cheio de problema, mas a Bíblia diz que estava dormindo. Estava ali tranquilo, confiante em Deus. E aqui, irmão, sabia que seu companheiro da fé, Tiago, havia sido morto pelo mesmo rei que o mandou prendê-lo. Ele sabia mais ou menos qual seria o seu fim. Mas Pedro estava dormindo. Estava ali em Deus. Isso vai acontecer, sabe, irmãos? Isso vai acontecer. Vocês vão estar aqui orando. Vocês vão estar aqui intercedendo, porque esse é o ministério de vocês. E as pessoas, elas vão estar confiando, elas vão estar acreditando que Deus vai dar uma saída. Que Deus vai dar uma saída. E o texto é muito claro, que repetidamente apareceu o anjo do Senhor. O anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu. Apareceu. Então o anjo não tem corpo físico, mas ao mesmo tempo pode se materializar. Ele passou por aquela prisão. E o texto diz bem claro que ele acordou Pedro. Pedro estava até roncando, ele acordou. Vamos lá. E Pedro acordou aquilo, ficou meio assim, fora de si. Porque ele achou que aquilo era um sonho, era uma visão. E o anjo falou, olha, levanta, bora calçar a sandália, se veste, põe a capa e vamos sair desse lugar. Aí Pedro obedeceu. A Bíblia diz que as algemas se soltaram, amém, irmãos? As algemas se soltaram. A guarda que estava fazendo ali a segurança, todo mundo ficou dormindo tranquilo, ninguém foi acordado. A Bíblia diz que eles passaram por duas seguranças e ninguém fez nada. Eles passaram pela primeira e a segunda guarda até chegar ao portão. E a Bíblia fala que quando eles chegaram no portão de ferro principal, a porta não foi arrombada, a porta não precisou de um chaveiro, né? A porta simplesmente se abriu. Se abriu. Pedro saiu, pegou a rua junto com o anjo. E de repente, o anjo já havia feito a sua missão, porque a missão do anjo é guardar os servos de Deus. Inclusive é citado isso, pela própria leitura a gente pode ver que quando Rod vai avisar que era o irmão Pedro batendo na porta, e eles falam, olha, você deve estar delirando. Não é ele mesmo. Aí alguém disse, olha, pode ser o anjo de Pedro, porque cada um de nós tem um anjo que guarda. Pode ser o anjo de Pedro. É isso que diz o texto aqui, irmãos. A Bíblia diz, né? Agora, o
o apóstolo está lá batendo na porta, batendo. E os irmãos não estavam acreditando que era ele, porque era impossível. Pedro estava numa cadeia de segurança máxima. Pedro bateu a porta do alpendre, uma serva chamada Rod veio atender, e ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. E eles, porém, lhe disseram: você está fora de si. Mas ela insistia, né? Porque ela ouviu. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: o que está escrito aí? Deve ser o anjo dele. Porque o anjo, ele tem poder quando ele recebe de Deus essa autonomia. É chamada teofania. Teofania. Ele pode se materializar, ele pode representar as coisas de Deus de forma humana, com características humanas. Então a gente vê que ele tem esse poder. E quando Pedro estava dormindo, o anjo toca-o, chama-o, fala pelo seu nome, estava tudo certo. Foi na pessoa certa, falou pelo nome. E o que aconteceu nesse momento é que a igreja estava em oração. A gente não imagina quanto as nossas orações podem alcançar. Irmão Severino, chama o pastor Júlio e a irmã também lá, que eu quero orar todo mundo. Então, nós temos que aprender que o nosso ministério é um ministério que mexe com o mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual. Olha que as intenções de Herodes eram impedir o ministério de Pedro, porque sabia o quanto Pedro era importante para aquele começo da obra de Deus ali. A igreja estava crescendo e muitas pessoas se convertendo. Era tempo de impedir, de parar a obra. Mas a Bíblia diz que a igreja estava orando pelos problemas de Pedro. Os problemas sempre estão tentando impedir as pessoas de fazer a obra de Deus. Os problemas sempre estão impedindo as pessoas de cumprir os seus ministérios. A gente pensa que não, mas pessoas com problemas, elas não rendem, elas não produzem, elas não conseguem gerar um preenchimento daquilo que Deus mandou. Pedro estava ali preso, porém a igreja estava orando. E quando Pedro chegou e viu os irmãos, o Espírito falou para ele: olha, eu vou contar para vocês o que me aconteceu. Eu vou contar tudo quanto o Senhor fez na minha vida. Como Deus faz. É o que o Espírito Santo vai fazer nessa casa espiritual. Nós devemos orar pelo problema de cada um, pela causa de cada um. E o Espírito Santo vai trazer essas pessoas para dizer assim: olha, eu vou contar como o Senhor fez na minha vida. Aquilo era para testemunhar a fé da igreja, para testemunhar que naquela mesma hora o povo de Deus estava orando, o povo estava intercedendo. Nós precisamos entender esse mistério que mexe com o mundo espiritual. Nós não podemos misturar os nossos sentimentos com o poder do Espírito Santo, irmãos. Não podemos misturar. Se eu tivesse tempo, se eu tivesse melhor, se eu não tivesse esse problema, se meus filhos não tivessem esse problema, se minha esposa não tivesse esse problema, se o Brasil não tivesse esse problema. Esse é o grande problema das pessoas, que elas acabam misturando os seus problemas com as coisas do Espírito Santo.
Quando você tem um chamado, preencha o teu chamado. Quando você tem a tua unção, preencha a tua unção. Faça cumprir. Senhor, estou aqui. Não foi para isso que Deus te chamou? Saiba que a tua oração tem poder. A partir de hoje você vai orar. E Deus vai trazer essas pessoas, elas vão falar aqui. E você vai se lembrar que ela estava no seu caderno de oração. Estava na sua caderneta de intercessão. Em nome de Jesus. Eu quero que você se coloque de pé. Eu gostaria que todos viessem aqui à frente. Em nome de Jesus. Pudesse se colocar aqui na frente. Eu quero orar vocês. Hoje é o primeiro culto. É o primeiro culto que nós temos aqui nessa casa espiritual. Nós estamos iniciando um ciclo de eventos, acontecimentos diante de nós. Aí, ótimo. Pode vir, Luísa. Então, irmãos, se nós estamos aqui na abertura desse culto, se nós estamos aqui no início dessa obra, é porque o Senhor vai completar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E nós cremos que essa força está em nossas mãos. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, nós nos consagramos a Ti, com esse ministério, para sermos aprovados diante do Senhor. Senhor, estamos abrindo a porta de um novo ciclo, de um novo ano. E a Tua palavra diz que a igreja orava pelo problema do irmão Pedro, o irmão apóstolo do Deus vivo. Senhor, aqui estamos nós orando, intercedendo. E nessa hora, queremos, Senhor, consagrar esse ministério, consagrar essas vidas, consagrar essas famílias, consagrar para a Tua obra, Senhor, para o Teu nome, Espírito Santo. Nós queremos declarar diante de Ti, Senhor, que essas vidas pertencem a Ti. Toma em Tuas mãos, Senhor. Irmão Severino, chega aqui. Toma em Tuas mãos, Espírito Santo, a vida de cada um dos Teus filhos, cada um das Tuas filhas. No dia chamado hoje, de Coa, Show, que a Salabachurianda Laias, que essa unção desse novo momento, desse novo ano, esteja sobre vocês, irmãos, sobre suas vidas. E a palavra diz que os problemas não são maiores. Quando vocês não puderem estar junto com esses que estão com os problemas, o Espírito Santo vai usar. Deus vai mandar anjo, Deus vai mandar o libertador, o curador, aquele que quebra as algemas, que abre portas, que impede que o inimigo venha se levantar, aquele que é maior do que homem, do que instituição, daquele, Senhor Deus, que opera tanto querer, quanto, Senhor, o operar, Senhor. Esteja agora sobre nós a Tua unção, como esteve com Pedro, Senhor. Assim esteja com a Tua igreja, assim esteja com o Teu povo, abrindo, Senhor Deus, algemas, portas, abrindo e curando, salvando, dando, Senhor, novo tempo para os Teus filhos e as Tuas filhas. Eu consagro, Senhor, cada um dos Teus filhos, que abrindo, Senhor, esse ministério, abrindo esse ciclo de oração, Senhor, muitas coisas irão acontecer. Durante esses 12 meses, durante todos os cultos que se fizerem aqui, no Teu nome, Senhor, portas serão abertas, doentes serão curados, Senhor, pessoas serão convertidas, Senhor, muita gente, Senhor Deus, vai se achegar, porque existe uma unção, a unção está sobre os Teus filhos, a unção para orar, para interceder, como diz que a igreja se preocupou com o problema de Pedro, Senhor. E nós também estaremos nos preocupando com o problema, cada pedido, cada necessidade que chegar nesse altar. Pai, abençoa essa igreja, abençoa os Teus servos, que nessa manhã, Senhor, possamos verdadeiramente sentir o nosso chamado para a oração, o nosso ministério de oração, saber que o nosso ministério abre portas,
quebra algemas, salva quem está com problema. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor.